Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso Hebraico para Todos. Então, tendo visto uma introdução a respeito dos acentos na aula passada, nesta aula começaremos a ver alguns acentos propriamente ditos. Então, nesta aula veremos os acentos disjuntivos. Os acentos disjuntivos normalmente indicam a última palavra numa frase ou período. Então, eles se comportam como uma vírgula, um ponto e vírgula ou um ponto final. Então, eles indicam uma pausa. E essa pausa pode significar uma vírgula, um ponto final ou um ponto e vírgula. O contexto vai determinar qual a melhor forma de criar a pausa naquele texto. Então, o primeiro acento disjuntivo que vamos ver é o siluc. O siluc ele marca qual é a última sílaba tônica de um verso e ele sempre é acompanhado por um sinal chamado sof pasuk, que significa final do verso. Então, o siluc ele é colocado na última sílaba tônica de um verso e do lado dele, né, haverá dois pontos que parecem dois diamantes, chamado sof pasuk. Então, sempre quando você vir o siluc, pode esperar que você virá o sof pasuk, indicando que aquele verso acaba ali. Isso não significa que deva ser um ponto final, às vezes pode ser apenas uma vírgula e a ideia. O próximo acento disjuntivo é o atnar. O atnar ele indica a principal divisão do versículo. Ele não divide o texto exatamente no meio, como eu falei na aula passada. Os acentos eles marcam as divisões lógicas. Então, o atnar divide no meio, mas ele nem sempre, quase nunca, na verdade, vai ter o mesmo número de palavras de cada lado. Ele apenas está dividindo as ideias principais. O próximo acento disjuntivo é o segolta. O segolta ele marca a divisão subordinada antes do atnar. Ou seja, o atnar divide o texto ao meio, né? Divide o versículo ao meio, e o segolta divide o atnar. Então são ideias subordinadas. Então o atnar divide as ideias principais e o segolta divide a primeira metade da divisão do atnar. Os próximos acentos são o zakef katon e o zakef gadol. O zakef katon, apesar do nome dele, né, ser zakef pequeno, ele em grau de importância ele é mais forte que o zakef gadol. O zakef gadol ele recebe o nome de gadol, que significa grande, porque o próximo acento é o tifra. Então, o tifra marca a divisão subordinada imediatamente antes do atnar e do siluc. Algumas vezes ele também toma o lugar do próprio atnar. Então, em textos pequenos, o acento que divide a ideia ao meio é o tifra. Em textos longos pode acontecer também de ocorrer o tifra substituindo o atnar, mas geralmente é o atnar que divide o texto ao meio e o tifra pode dividir a ideia que vem antes do atnar ou antes do siluc. O próximo acento é o revia. O revia ele marca os quartos de um verso. Então, o atnar ele divide o texto ao meio e o revia divide a metade do atnar no meio também. Lembrando sempre que a divisão é lógica e não matemática.
Então ele indica a quarta parte do versículo. E então o revia ele vai ser encontrado, por exemplo, para indicar a palavra-chave ou tópico de um versículo, então quando há divisão de tópicos no verso, geralmente a gente vai encontrar o revia. Quando há também citações, a gente vê muito no texto, né? E disse o Senhor, ou e disse o fulano de tal, no que seria os dois pontos na nossa tradução em português, né? Que tá, e disse o Senhor, dois pontos e segue o que ele disse. No hebraico, geralmente o que sinaliza essa citação é o revia. Então tá lá o e disse o Senhor, virá o revia, né? Indicando que logo após virá a citação, aquilo que o Senhor disse. Então, por essa aula é só isso, né? Talvez possa ter ficado um pouco confusa, né, essa questão das divisões dos acentos, mas depois que eu cobrir os acentos conjuntivos, eu vou fazer uma aula de exemplo indicando como que essas divisões funcionam e mostrar como os acentos podem nos auxiliar até mesmo a estruturar um texto para interpretá-lo melhor e talvez até estruturá-lo para criar um sermão. Aí eu creio que ficará mais claro a utilidade dos acentos. Mas por essa aula é só isso. Na próxima aula veremos os acentos conjuntivos. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.